Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que Deus ele possa abençoar ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família, Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. Hoje o nosso texto base está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, que Deus ele possa também ministrar o teu coração. E para você que está chegando por aqui agora, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Então hoje a gente começa a nossa reflexão lá pelo versículo 1 do capítulo 4 de 1 Pedro. Eu leio a parte A desse versículo e a palavra de Deus ela diz assim, ó. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também no mesmo pensamento. Amém? Então, você já parou para pensar por que nós sofremos? E por que mesmo sendo fiéis ao Senhor, a gente enfrenta tantas dificuldades? A Bíblia, meu irmão, ela não esconde o sofrimento dos seus servos, mas ela nos dá ali uma perspectiva para que a gente possa enfrentá-los. Hoje, então, a gente vai refletir como é que a gente pode lidar com o sofrimento, com o espírito ali preparado, né? Tendo Jesus como o centro da nossa esperança. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos ali histórias que terminam com grandes vitórias. Quando a gente olha para José lá no Egito, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, mas ele se tornou ali governador. Quando a gente olha para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saíram ilesos da fornalha. Daniel, né, foi liberto da cova dos leões. A história de Jó também, ele depois de perder tudo, ele teve a sua vida restaurada com o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Mas nem sempre, meu irmão, a história ela termina assim, pelo menos não nessa vida. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, lá nos versículos de 35 a 40 do capítulo 11, lá a gente vê ali a história de homens e mulheres de fé. Enfrentaram zombarias, prisões, torturas e até a morte. Eles não viram o cumprimento ali pleno das promessas, mas eles se mantiveram firmes, porque eles aguardavam uma pátria superior, uma pátria celestial. Por isso a nossa esperança, ela não está apenas no livramento terreno dos nossos dias, está na certeza de que Deus ele está com a gente, tanto nas vitórias quanto nas tribulações. E é isso que faz a nossa fé ser inabalável. Se alguém merecia escapar do sofrimento, esse alguém era Jesus, é o único ali perfeitamente justo, mas ele escolheu sofrer. Sofreu de maneira ali incomparável, não apenas como exemplo, mas como o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, como diz lá no livro de João, no capítulo 1. E ele sofreu vicariamente, ou seja, no nosso lugar, levando sobre si a culpa que era toda nossa, como diz lá em Isaías, no capítulo 53. Então, quando Pedro, nesse texto que a gente leu, ele nos chama a armarmos do mesmo pensamento que Cristo, ele está nos lembrando que o sofrimento, ele não é sem propósito. Então, assim como Cristo ele sofreu e foi glorificado, nós também enfrentaremos sim sofrimentos nessa vida, dificuldades, mas com a certeza de que nós seremos glorificados com Ele, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 17. E se a gente caminhar um pouco mais à frente no livro de Romanos, lá no versículo 28 do capítulo 8, ali ele nos ensina que Deus ele usa todas as coisas, inclusive o sofrimento, para o bem daqueles que o amam. E sabe qual é esse bem? Está lá no versículo 29. Diz que nós seremos conformados à imagem do seu Filho, à imagem de Jesus. Então Deus ele não desperdiça sofrimento, meu irmão. Ele usa cada lágrima, cada dor, cada perda, para nos moldar, para nos purificar, para nos preparar para a glória eterna. Paulo também declara lá no livro de 2 Coríntios, lá nos versículos 17 e 18 do capítulo 4, que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas produzem para nós uma glória incomparavelmente maior. Ele nos lembra de olhar não para as circunstâncias presentes, mas para as coisas que são eternas. Cristo ele nos dá também essa perspectiva. Ainda que nós sejamos humilhados, nós temos a certeza de que a glória futura ela é certa, porque Jesus, o justo que sofreu, ele foi exaltado e glorificado. Então, quando a gente enfrentar o sofrimento, a gente deve lembrar pelo menos de 3 coisas, 3 verdades. A primeira delas é que Cristo ele sofreu no nosso lugar.
Ele enfrentou ali a cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Em segundo lugar, o sofrimento ele tem sim propósito. Deus ele usa as nossas tribulações para poder nos moldar, para poder nos conformar à imagem de Cristo. E em terceiro e último lugar, a gente não pode esquecer daquilo que está por vir. A glória é vindoura e ela é certa. Então arme-se dessa perspectiva, meu irmão, porque o sofrimento não é o fim da história, não é o fim da linha. A ressurreição de Cristo garante isso, que a gente possa caminhar confiante, porque aquele que prometeu, ele é fiel e no tempo certo, as coisas novas elas chegarão, como diz em Apocalipse 21. Então quando o sofrimento bater à tua porta, lembre-se sempre de Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso Redentor, ele é a nossa única esperança. Então confie na soberania de Deus, Ele sabe o que faz, Ele está sempre no controle de todas as coisas. Então viva com a certeza de que embora as provações elas sejam reais, elas fazem parte da nossa vida, a glória vindoura é infinitamente maior. Então permaneça firme na tua caminhada com Ele, Ele continua caminhando com você e Ele nos conduz à vida eterna. Amém? Guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, aperte no botão compartilhar embaixo, envie para um amigo. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente você. Tá bom? Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.